E aqui, quando nós olhamos para Marta e Maria, eu gostaria de destacar 3 cenas aqui na vida delas. Na primeira cena, que é essa que nós lemos aqui, no capítulo 10, no versículo 39, nós temos Maria que se coloca numa posição de discípula, porque ela vai para os pés do Senhor. Ela se coloca numa posição de discípula, e que ousadia! Os pés do Senhor era um lugar que era somente naquela cultura, e se assentar daquele jeito para discípulos. Mas ela foi atraída de tal forma que ela foi encontrada aos pés do Senhor Jesus, acomodada aos pés do Senhor Jesus e ouvindo. Em contrapartida, Marta estava distraída com os muitos serviços. Então aqui é a primeira cena. Na segunda cena, lá no Evangelho de João, no capítulo 11 e no versículo 21, nós vemos Marta se apresentando para Jesus, primeiro para uma argumentação. E só para você se lembrar, ali era a cena quando Lázaro havia morrido e ele já estava no túmulo. Os dias já tinham se passado e Jesus foi ao encontro lá. E quando Marta veio, e ela veio primeiro do que Maria, quando ela chegou diante do Senhor, a primeira coisa que ela faz é argumentar contra o Senhor. Marta era uma mulher leal, e ela tinha uma fé honesta e positiva, mas ela não tinha algumas percepções sensíveis que era necessário para a vida dela e para o descanso do coração dela, diante da presença do Senhor. Então nessa segunda cena, quando Marta vai a um encontro do Senhor, a primeira coisa que ela faz é argumentar com o Senhor. Em contrapartida depois, aqui no mesmo capítulo, no Evangelho de João, no versículo 32, Maria vai. A primeira coisa que Maria faz quando ela encontra com o Senhor, ela se lança aos pés do Senhor Jesus. É a primeira coisa que Maria faz. Ela se lança aos pés do Senhor Jesus. Depois ela fala. Então nessa cena nós já vamos percebendo uma direção de comportamento. Na terceira cena, que está no Evangelho de João, no capítulo 12, na cena tem Marta, Maria, Lázaro que já tinha sido ressuscitado. Marta, o texto diz, no versículo 2 do capítulo 12, que Marta servia. E eu creio que Marta estava nesse momento ajustada, mas ela era conhecida como aquela que estava ocupada, servindo. E onde estava Maria? No capítulo 12, no versículo 3 diz que Maria novamente estava aos pés do Senhor. Só que ela agora estava num nível mais profundo aos pés do Senhor. Porque agora ela estava em unção e devoção com o Senhor. E esse foi o momento que ela foi para os pés do Senhor, em unção e devoção. Percebe o caminho que nós vemos nessas cenas? De novo, eu quero repetir algo que eu falei. O que move o nosso coração define a posição que nós estamos, mas também, irmãos, a posição que nós estaremos. Por isso que nós temos que vigiar sobre aquilo que move o nosso coração. Nós temos que vigiar sobre essas coisas. Marta, ela demonstrava sua fé pelo serviço. Isso é muito bonito. Nós vemos muitas pessoas que têm essas atitudes, são prestativas e são atentas às coisas necessárias. E observe, coisas necessárias, coisas lícitas. Marta era conhecida pelo serviço, mas, irmãos, Maria era conhecida pela rendição. E nisso nós temos uma grande lição, que é a ordem das coisas. Não tem como eu servir ao Senhor sem que primeiro eu me renda aos pés do Senhor, sem que primeiro eu descanse minha vida nas mãos furadas do meu Senhor, porque senão o meu serviço vai ser palha e feno, vai ser suor meu, empenho meu, e o que terá do Senhor naquilo que eu estarei fazendo? É as ordens, é a forma que todas as coisas são ordenadas. Na primeira cena que nós vimos, Maria correu para os pés do Senhor para ouvir a palavra de Deus. Na segunda cena que nós vimos, Maria, quando viu o Senhor no momento crítico na sua vida,
O irmão dela estava putrefando dentro de uma tumba. O que ela fez? Ela não argumentou com o Senhor. Ela não foi correr atrás das lógicas da vida. Ela não foi correr atrás do que aconteceu. Ela foi se jogar, se lançar aos pés do Senhor e se render. Era por isso que ela era conhecida pela rendição. Maria e os pés do Senhor tinham uma ligação muito íntima. Oh, irmãos, nós temos que ter uma ligação muito próxima com os pés do Senhor, de rendição na presença do Senhor, de descanso na presença do Senhor. A ansiedade diz respeito àquilo que nós antecipamos, sobre coisas que nós não temos domínio e que nem aconteceu. Então nós antecipamos as possibilidades e as impossibilidades, e antecipamos o sofrimento das impossibilidades. Então por isso é uma ansiedade, uma negativa ansiedade. Então começamos a sofrer antecipadamente sobre aquilo que nós não dominamos. Enquanto aquele momento e aquele sentimento e aquele coração que estamos gastando na ansiedade, deveríamos estar gastando em outro lugar. Qual é o outro lugar? Não há outro lugar senão os pés do nosso Senhor. Esse é o nosso lugar de descanso. Seja para ouvir a palavra do Senhor, como discípulos, seja nos momentos mais desesperadores da nossa vida. Depois que passou, não tem jeito, não tem retorno, agora é só chorar, mas o meu lugar é aos pés do Senhor.